Câmara de Vereadores aprova parceria entre Executivo e Univates para uso de canal aberto na região e ainda uma entrevista ao vivo com o prefeito eleito de Arroio do Meio, Klaus Schnack. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Ontem, no final do dia, a Câmara de Vereadores aprovou o convênio entre Prefeitura de Lajeado e Univates para a utilização do Canal da Cidadania, canal de TV aberto para a região. Sessão da Câmara de Vereadores. Ontem, 39 projetos na ordem do dia, entre eles o de número 172/4, de 22 de agosto de 2016. O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Univates. A proposta permite que o Canal da Cidadania, concedido pelo Ministério das Comunicações, seja utilizado pela TV Univates. Eu entendo que é uma maneira de democratizarmos mais a informação a nível local, onde hoje nós vivemos numa sociedade que praticamente a informação ela é globalizada, ela tem apenas um monopólio, digamos assim, dos meios de comunicação, onde poucas emissoras, poucos espaços se abrem para uma mídia mais local. O projeto foi aprovado sem discussões e apontamentos. Projeto de lei número 172, aprovados por todos os senhores vereadores. Eu creio que os colegas vereadores analisaram esses projetos no dia que eles não são muito debatidos, porque esse projeto já está tramitando há alguns dias aqui na casa. Com certeza os colegas vereadores analisaram também o teor do projeto, entenderam que isso seria muito importante. Inclusive nós tivemos uma reunião prévia com algumas pessoas envolvidas nesse projeto, onde trouxeram alguns esclarecimentos e com isso facilitou o entendimento dos colegas vereadores e foi aprovado por unanimidade. A parceria vai permitir que a região tenha um canal de TV aberto. Eu creio que é uma oportunidade também do cidadão, como munícipe, participar mais da vida do município, onde ele possa buscar mais esclarecimentos a nível local, pois hoje ele tem mais acesso à informação mais a nível estadual e nível nacional. Com isso, propiciará a pessoa a nível local ter mais acesso à informação de interesse da coletividade aqui da nossa região. Os bancos, correios e o comércio não abrem hoje em função do feriado. Lembramos que os clientes devem utilizar os caixas eletrônicos de autoatendimento. E agora falamos do tempo. Hoje à tarde as condições ficam favoráveis para pancadas de chuva. As temperaturas devem variar ao longo do dia. Amanhã o tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva com risco de temporais a qualquer momento. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região e a seguir uma entrevista ao vivo com Klaus Schnack, prefeito eleito na cidade de Arroio do Meio. Ontem nós entrevistamos aqui no JU o prefeito eleito de Estrela. O entrevistado de hoje é Klaus Schnack, prefeito eleito na cidade de Arroio do Meio, com 53,2% dos votos. Boa tarde, Klaus. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, telespectadores do Jornal Univates. Obrigado por ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente nessa série de entrevistas, compartilhando também o que vem por aí para o município de Arroio do Meio, Klaus. Então, primeira questão, primeiras propostas, então, o que deve ser feito primeiro em Arroio do Meio, quais as principais metas a curto prazo, o que deve ser feito em Arroio do Meio? Olha, nós tivemos nessa caminhada eleitoral uma proposta muito firme, que era cuidar das nossas famílias. E é isso que nós estamos, então, nos propondo nesse primeiro momento a organizar. Nós vamos trabalhar na área da saúde, na área da educação, na área de geração de emprego e renda e segurança pública. Para isso, nós temos que criar equipes de estudo para que a gente faça adaptações na área da saúde, junto com o Hospital São José, que é o nosso grande parceiro no município, onde nós queremos avançar com o processo da UTI que já está iniciado e, a partir disso, também avançar nas outras áreas que nós nos propomos a fazer as parcerias, junto ao CAPS, junto à qualificação do nosso plantão médico 24 horas e outras questões vinculadas à saúde.
Em relação à própria área da educação, que é um tema muito importante e traz tranquilidade às nossas famílias no seu dia a dia, pelo bem cuidar das nossas crianças, nós temos um compromisso assumido com a comunidade de avançarmos na criação de mais vagas nas escolas infantis e também dentro da questão do turno integral, para manter o turno integral, qualificá-lo e assim, posteriormente, também ampliar as vagas para também trazer esse benefício às nossas famílias, à nossa comunidade. E em uma avaliação inicial, quais são as principais demandas, ou seja, que vão exigir uma atenção maior já no início do governo, já em janeiro, vai precisar agir quanto a isso, que são demandas maiores do município, ou seja, problemas que o município enfrenta, talvez dificuldades? Olha, nós temos essas comissões que precisam ser criadas, né, para a gente conseguir resolver a questão e avançar na questão da saúde e na educação, como eu coloquei, é muito importante. Em relação à própria segurança pública, nós temos um projeto de vídeo monitoramento para implantação de câmeras de vigilância, embora que a questão da segurança pública seja de incumbência do governo do estado, nós sabemos das dificuldades que este enfrenta e nós queremos criar uma estrutura em Arroio do Meio para ceder para o município ceder ao estado um controle junto à Brigada Militar, que tem o controle dessas câmaras, para que ela tenha mais eficiência também na área de segurança pública. Mas isso é um projeto que vai beneficiar a comunidade como um todo, o município nos seus bairros, no seu interior e na cidade. E nós queremos, junto com os órgãos de segurança, junto com nossas entidades e a comunidade em si, criar um projeto que determine esses locais e que faça, então, um cronograma de implantação dentro de um prazo mínimo possível para que a gente possa ter mais eficiência também na área da segurança pública para a nossa comunidade de Arroio do Meio. E se a gente falar em educação, muitos municípios da região enfrentam esse problema, até você comentou de aumentar a questão do acesso à educação infantil. É um problema de muitos municípios na região, a falta de vagas nas creches e educação infantil. Como deve ser a ação em Arroio do Meio? O que deve ser feito para reduzir essa falta de vagas? Nós estamos, dentro de uma análise inicial, nós devemos avançar com os profissionais da área para a gente fazer, então, uma análise da realidade e das possibilidades para a gente conseguir, em menor prazo possível, conseguir avançar nessa área. Então, a gente entende, mas também quer buscar esse auxílio dos profissionais da área, das famílias que estão sendo atendidas, para que a gente possa, então, avançar com ampliações em escolas infantis, ou então um estudo mais a médio prazo, sempre atendendo o nosso Plano Municipal de Educação, que já foi pensado, já foi elaborado e tem uma projeção de 10 anos, o qual nós também temos que respeitar, né, conforme regulamento e legislação federal existente. Né? Perfeito, Klaus. Então agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua falando com o Klaus Schnack, prefeito eleito na cidade de Arroio do Meio, com 53,2% dos votos. Estamos de volta com a entrevista com o prefeito eleito de Arroio do Meio, Klaus Schnack. Klaus, entramos agora num tema que vem sendo discutido muito na região também, que é a mobilidade urbana. Os municípios vêm crescendo e crescendo rapidamente, tem que se pensar nisso. E qual o planejamento para Arroio do Meio? Arroio do Meio tem um problema sério no seu acesso principal, junto à nossa rótula de acesso, a RS 130, onde nós temos questões pontuais em horários de pico. E nós queremos, sim, junto com a nossa vice-prefeita eleita, Heloíse, fazer um trabalho com a comunidade, criar também ali um diálogo mais forte com a EGR para a gente buscar a médio prazo a conclusão do projeto da elevada da RS 130, para que isso sim traga uma solução definitiva ao local. Mas a curto prazo e de forma mais imediata, a gente quer fazer intervenções no trânsito local, tanto do bairro Centro como do bairro Bela Vista, para que a gente consiga ter mais mobilidade naquele ponto. Isso sim, criando uma comissão junto aos órgãos que são responsáveis pelo trânsito e também a comunidade, para a gente buscar com ela sugestões com prazo definido, para que após isso a gente faça realmente a implantação dessas medidas. Em relação também à mobilidade, nós temos uma questão forte em relação à questão de estacionamento na área central. E nós queremos sim buscar parcerias, aí já nos ofereceram terrenos baldios para que eles possam ser transformados em estacionamento gratuito para os colaboradores dos nossos comerciantes poderem utilizar esse espaço e a partir disso avançar com estacionamento rotativo
da rua, o modelo que nós temos hoje na nossa rua de eventos, onde nós entendemos que é uma forma educativa de fazer um trabalho de conscientização para realmente a gente ter uma rotatividade no estacionamento da cidade. Então seria uma ideia inicial que foi nos colocada na caminhada da campanha eleitoral, de avançarmos com esse estacionamento rotativo gratuito, mais em forma educativa e de conscientização dos usuários para que a gente tenha um melhor aproveitamento desse espaço público e também dê retorno aos nossos comerciantes e mais conforto à nossa comunidade. Querendo ou não, com o uso do estacionamento normal, muitas vezes até o comerciante acaba utilizando a vaga e a pessoa que vai comprar não tem uma vaga de estacionamento. Então, ampliar talvez seja uma solução até para incrementar o comércio. A gente também, você comentou no início do primeiro bloco sobre a questão da geração emprego-renda. Talvez isso também seja uma forma de impulsionar essa área. Exatamente, é uma preocupação que a gente tem, trazendo mais conforto aos nossos clientes, certamente nós teremos mais retorno também na nossa área comercial. Então, isso é uma medida importante, isso vem há muito tempo sendo discutido em Arroio do Meio e a gente tem essa intenção de realmente, de imediato, iniciar com essa comissão para que a gente tenha um prazo, um tempo determinado de análise e construção de soluções e, a partir disso, também um tempo determinado para a implantação das medidas que venham a melhorar, então, a mobilidade dentro da área central. Em relação ao emprego e renda, nós também temos uma área muito importante, que é o nosso setor primário, o nosso setor da agricultura, o agronegócio, onde nós temos aí um compromisso junto a esse setor também de fazer com os produtores, com o nosso Conselho Agropecuário e com produtores dos mais diversos segmentos que compõem a geração de renda nessa área do setor primário, uma reanálise de todos os incentivos e a forma do município atuar dentro dessa área do setor primário, para que a gente possa, sim, adequar esses incentivos, esses trabalhos, esses serviços prestados à nova realidade que hoje existe no município, né? E com eles montar um modelo, então, que a gente possa avançar dentro de uma forma mais justa e que também atenda à realidade do setor hoje. Klaus, você pensa também em formas de manter o jovem no campo, que ele permaneça também, ou seja, ações que evitem o êxodo rural também, levando em conta que muitas propriedades são pequenas propriedades, né, em Arroio do Meio, familiares. Fazendo essa reanálise, fazendo essa adequação à realidade dos programas existentes, é uma forma da gente já atrair o jovem a se manter ou então investir e ir buscar o agronegócio, a empresa familiar, a empresa rural como uma opção de conforto e renda. Mas que a gente sabe também que para isso a gente tem que dar condições também na infraestrutura do interior. Energia elétrica, questão de água, internet, telefonia e também os nossos acessos, né? Que nós temos aí dificuldades em relação à própria questão junto ao Estado. Nós temos um acesso hoje ao município de Capitão, que é um eixo importante, no qual nós vamos trabalhar bastante para conseguir uma sensibilização junto ao Estado, que já investiu bastante nessa estrada, tem um bom trecho em fase de obra e praticamente com pouco espaço para a conclusão dela, e nós vamos buscar junto ao governo do Estado também a conclusão desse trecho, né, que traga mais conforto também nas nossas estradas, assim como a boa manutenção das nossas estradas gerais, né, e a gente avançar também no interior com a busca aí de pavimentações asfálticas para que assim o nosso jovem, a nossa família se sinta bem e mais acolhida no interior com conforto de acesso e conforto também do dia a dia na sua casa, porque o conforto que lá existe já é muito bom hoje, a gente já vê a qualidade de vida que existe, mas a gente tem que também fazer a parte junto ao município de buscar mais incremento e mais infraestrutura para que essas propriedades tenham realmente condições de evoluir e os seus jovens também sentirem um lugar agradável para ficar e se estabelecer. E quanto à saúde financeira do município, Klaus, se a gente levar em conta, se reduziu muito os repasses que os municípios recebiam, até a FAMURS divulgou há pouco tempo que muitos municípios vão ter dificuldades em fechar as contas de final de ano. Como se pensar isso, como se planejar isso para a gestão 2017 e 2020, levando em conta as ações, ou seja, o que deve ser feito no município e quanto há em caixa, digamos assim? Nós temos essa preocupação sempre, a gente vinha colocando na campanha eleitoral para as pessoas, para a nossa comunidade, que a gente faria uma gestão muito com os pés no chão, ou seja, fazendo realmente uma análise financeira,
dos recursos que chegam ao município, dos investimentos que são necessários, priorizando sempre nossas famílias. Com isso, nós temos a questão da saúde e educação como prioridade e eixos principais, a geração de emprego e renda, para que a gente tenha condições das nossas famílias também poderem ter o seu conforto e a sua tranquilidade no final do mês, e a partir disso nós vamos buscar juntos com as famílias o conforto que todos nós queremos, melhorando nossa mobilidade e nossa infraestrutura. Então nós temos um entendimento, a Heloísa e eu e toda a equipe que nos acompanhou nessa caminhada, que se nós tivermos a nossa família forte, nós vamos ter a nossa comunidade forte e o nosso município forte. E assim, priorizando sempre as questões básicas de saúde e educação. Que se as pessoas estão bem, se as famílias estão bem, o nosso município também vai bem e vai achar soluções para as questões aí que muitas vezes o município necessita assistir até o Estado e a União, porque muitas vezes não conseguem honrar os seus compromissos e o município sim tem que atender o seu cidadão. E esse é o nosso compromisso e é dessa maneira que nós estamos hoje acompanhando o atual governo do prefeito Sidnei e é dessa forma que nós vamos dar sequência aos próximos 4 anos do município de Arroio do Meio. E como devem ser as ações, levando em conta que muitas responsabilidades que eram ou que são do governo oficialmente acabam ficando a cargo do município? Saúde, segurança, principalmente você comentou de muitos projetos que vão ser executados, mas que acabam tendo verbas municipais, né? Como gerir isso também, Klaus? E como, ao mesmo tempo, cobrar o governo do Estado e União para que os repasses sejam feitos? Acredito que a gente vai se focar nesses primeiros dias também na questão de bons projetos, nas áreas que nós nos comprometemos com a nossa comunidade e, a partir disso, buscar atender sempre as ansiedades do nosso cidadão. Se essa incumbência ela é estadual ou federal e ela não está sendo feita, o município precisa fazer. Então, acredito que a gente tem esse compromisso com as pessoas, e as pessoas são de Arroio do Meio. Então, nós vamos investir nas pessoas de Arroio do Meio. Perfeito, Klaus. Então, obrigado pela tua presença, por compartilhar conosco as propostas e o que deve ser feito para Arroio do Meio entre 2017 e 2020 também. Gostaria de agradecer aqui também as pessoas que confiaram em nós e que nós, então, nos comprometemos a fazer uma grande gestão, trabalhando com muito esforço, junto com a nossa comunidade, junto com os nossos 20 mil habitantes, para que Arroio do Meio avance com efetividade nos próximos 4 anos. Ok, muito obrigado, Klaus. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates está de volta. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais e também não justificaram a ausência no dia das eleições têm até 1º de dezembro para fazer a justificativa por meio de formulário pós-eleição. O formulário pode ser acessado no site do Tribunal de Justiça Eleitoral e, depois de preenchido, deve ser entregue em um cartório da zona eleitoral onde o cidadão está inscrito. Em Lajeado, o cartório fica na Rua Santos Filho, no centro da cidade. O novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Juarez Quadros, colocou a ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações como uma prioridade do seu mandato, que vai até 4 de novembro de 2018. Estimativas da Anatel apontam que 75% das residências do país não têm acesso à banda larga. Para ele, o número se deve, em parte, à falta de cobertura dos serviços em regiões mais afastadas dos grandes centros. O desafio, segundo Quadros, é lutar pela universalização do acesso à banda larga no Brasil. E mais notícias às 6h30 da noite no Segunda Edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.